É minha vez agora, boa noite a todos. É realmente uma enorme alegria a gente estar reunido. A gente estava aqui fora do ar, antes que ele depois fale para mim. Eu, Luiz Augusto, Cristina estavam falando agora há pouco que se estivéssemos juntos em Miguel Pereira, em Governador Portela, com toda certeza a gente estaria comendo uma batata frita bem salgada, batendo um papo, trocando umas ideias, conversando, numa amizade sincera, uma amizade profunda que liga cada um de nós. A gente vai conversar hoje a respeito desse belíssimo tema, mediunidade com Jesus, e como nós temos feito nos outros estudos, nós trazemos aqui a bibliografia desse estudo, né? A bibliografia está, assim, muito, muito, muito profunda, tá? Não está uma bibliografia simples, não. Eu coloquei três obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e mais aqui o Livro dos Médiuns. Também tirei algumas coisas do Consolador, estudamos algumas coisas no Invisível, estudamos coisas nos domínios da mediunidade, também pegamos algumas coisas em evolução em dois mundos, né? A vida no mundo espiritual, a parte ali daquela série do André Luiz. Ou seja, nós pegamos bastante coisa para poder preparar o estudo. Obviamente, em virtude justamente disso, em virtude de ser um número muito grande de fontes, a gente não consegue trazer, como a gente faz estudos, que às vezes a pessoa pede para a gente um estudo e a pessoa passa um item, dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas questões do Livro dos Espíritos, aí eu trago do jeito que está no livro. Aqui, no caso, não vai ter muito jeito da gente fazer isso, porque se eu for trazer, né, se eu fosse trazer uma fonte de cada uma dessas 7 fontes, né, se eu trouxesse uma anotação de cada uma, já seria 7, 2, 14, 3, 21, pronto, já não deu tempo da gente fazer durante a noite. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos num outro sentido. Nós trabalhamos no sentido de trazer algumas reflexões e, dentro do possível, a gente vai citando as fontes da onde a gente tirou essas reflexões. Esse primeiro slide é um slide de uma reunião mediúnica, né? É um slide de um trabalho muito interessante. Nós temos mais de um slide desse trabalho, de um companheiro de São Paulo chamado Américo Sucena, que tem um projeto chamado Projeto Imagem, e aí ele fornece esses trabalhos, ele contrata pintor, um rapaz que faz desenhos, né, desenho à mão, e mediunicamente eles vão obtendo, né, estudam o livro e vão obtendo as cenas, produzindo as cenas dos livros. O nosso companheiro Pedro Lima está dizendo que a conexão está picotada. Não sei onde é que ela está picotada, Pedro, porque ela tá ligada no cabo. Eu não sei como resolver. Mas vamos continuar e paciência, tá? Eu posso tentar fazer aqui assim para tentar ver se pode ser alguma coisa de alto-falante. Eu posso tentar mudar aqui a minha parte de alto-falante. Vamos tentar mudar para ver se melhora para vocês. Bom, eu mudei a maneira de fazer aqui a entrada de dados. Luiz Augusto, está dando para ouvir? Faz um positivo. Tá. E Pedro Lima, já peço a gentileza, se tiver melhorado, aí você me dá um ok aqui na resposta, aqui no comentário, por favor. Então, continuando o nosso trabalho, isso aqui é um trabalho do projeto Imagem, do Américo Sucena, e nesse projeto Imagem, eles retiram imagens, produzem imagens. Então, isso aqui seria... A Samanta está dizendo que está sem som agora. Oh, meu Deus. Ok. Então, vamos continuar. Então, a gente estava falando que isso aqui é do projeto Imagem. A gente precisa fazer esses ajustes aqui, porque a companheira que estava trabalhando na direção da reunião de ontem à noite disse assim para mim, que parecia que eu era um DJ
né, trabalhando aqui na comunicação aqui das informações. E realmente a gente precisa, de vez em quando, fazer esses ajustes. Tá? E aí, no caso, Pedro Lima, se continua ruim e está bom em vários lugares, provavelmente deve ser contigo aí, tá? A gente vai continuar aqui a comunicação. Depois você pega na internet que o Facebook ele faz uma gravação renderizada no final, que fica todo o som, tudo direitinho, tá bom? Aí, paciência. Ou tentar uma outra conexão, seria uma dica que eu daria para você, Pedro. Voltando aqui ao trabalho, isso aqui é uma reunião mediúnica, e nós pensamos nessa reunião mediúnica, quem seria a pessoa mais importante da reunião mediúnica. E aí pensamos em vários companheiros que podem estar trabalhando aqui dentro da reunião. Tem o dirigente, tem aquele que é responsável pelo diálogo, pela conversa, tem aquele companheiro que tem a mediunidade da vidência, tem o companheiro que tem a intuição, tem o companheiro que trabalha no apoio, esses que estão sentados aqui, tem o companheiro que trabalha na psicografia, vai ter o companheiro que trabalha na psicofonia. Então fica essa pergunta para a gente, qual o médium mais importante? Claro que, num primeiro momento, a pessoa vai ser levada a pensar, né, muitas das vezes, se não tiver desculpe, não, Pedro, não esquenta a cabeça, o objetivo é essa troca mesmo, tá? O Pedro está se desculpando aqui, mas não tem problema nenhum, não. Inclusive, é bom você ter colocado aí, porque se alguém tiver alguma coisa para falar, algum comentário, qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa, acréscimo, por favor, sintam-se à vontade. Né? Nós estamos aqui conversando. Também é como se estamos virtualmente, cada um na sua casa, mas é como se nós estivéssemos todos no mesmo lugar, na mesma sala, né? No caso do Luiz Gonzaga, né? E todos conversando de maneira fraterna, de maneira amiga, sem nenhum tipo de constrangimento. Fiquem totalmente à vontade. Então, quando a pessoa não tem conhecimento, às vezes ela pensa assim, eu quero informação do médium vidente, eu quero uma psicografia, eu confio muito no que o dirigente fala, né? E a Samantha está comentando já aqui que, além desses companheiros encarnados nessa missão, nesse trabalho, ainda tem também, no lado de cada um deles, a gente vê os mentores, os trabalhadores espirituais no lado deles. Então, também tem os desencarnados, né? E, logicamente, que sem eles não tem reunião mediúnica, né? Senão não é mediúnica, reunião é pessoal, né? Entre pessoas encarnadas somente. Então, quando você olha uma coisa como essa, quem é que vai dar essa resposta para a gente? Claro que quando a gente já tem alguma experiência, a gente vai chegar de cara e vai dizer, claro, que ninguém aqui é mais importante. Diga-se de passagem, nem mesmo o dirigente, já que a dirigência, né, quem dirige a reunião mediúnica é um dirigente ou dirigentes espirituais. São espíritos que coordenam a tarefa. Né? E, acima de tudo, a vontade de Deus. Outro dia um companheiro nos perguntou a respeito dessa situação de mediunidade, e aí a gente disse para ele assim, a questão é mais ou menos simples. São 3 coisas que a gente tem que pensar. Primeira coisa é a questão da vontade, do desejo do médium de ter o trabalho dele. A segunda coisa é o desejo do espírito ter o trabalho. E a terceira coisa é a permissão de Deus. Então, até mesmo, né, só para a gente completando aqui o raciocínio que a Samantha trouxe, que a Samantha conseguiu perceber que existem os encarnados e que existem os desencarnados. Que sem os desencarnados não teria reunião. Mas, se tiver os encarnados e tiver os desencarnados e não tiver a permissão de Deus, também não vai ter reunião. Tá? Então, isso é importante a gente entender, que a permissão de Deus está acima de qualquer situação, está acima de qualquer questão dentro desse assunto. Então, o que quem vai dar essa resposta para a gente é a questão número 386 daquele belíssimo livro, O Consolador, em Emmanuel, quando traz essa pergunta aqui: qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? E a resposta é curta, né? Bastante clara. Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera, fraternidade pura,
para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Então, isso é lindo da gente ouvir isso. Espírito missionário, ou seja, não é um missionário, é uma pessoa que vai assumir o espírito missionário. Ela vai entender, vai compreender que ela tem uma responsabilidade de efetuar os trabalhos que lhe dizem respeito, qualquer que seja o trabalho que lhe diz respeito. E aí nós trouxemos, por exemplo, lá na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, versículos 4 a 11, só para a gente poder ver que isso não é uma informação que diz respeito à doutrina espírita. Desde o tempo de Paulo de Tarso, ele já traz para a gente esse belíssimo texto, né, para a gente poder refletir. Olha como é que ele escreve para os Coríntios, repetindo, capítulo 12, versículos 4 a 11. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por quê? E aí ele abre um leque de raciocínio que ele diz assim, que a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, aqui nessa parte em vermelho, ele já tinha aquela percepção que Deus, nosso Pai, dá a cada um de nós determinadas responsabilidades. Né? Para quem vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, diz assim lá na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é maravilhosa, porque eles dizem que a primeira coisa que a gente tem que fazer é progredir, e a segunda coisa que a gente tem que fazer é justamente cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Uma pessoa vai ter como parte que lhe cabe trabalhar a sua mediunidade no campo da psicofonia. A outra vai trabalhar na psicografia, a outra vai trabalhar em ajudar na recepção da casa espírita, a outra pessoa vai ler a página, só vai fazer isso, vai ler uma página doutrinária. Né? Da mesma maneira como a Samantha percebeu que os desencarnados, sem eles, não tem reunião, na base do assunto, isso é a pura realidade, da mesma maneira, se a gente tira o trabalhador responsável por uma atividade, a reunião fica capenga. Entendem? Né? Mas pode encontrar outra pessoa para substituir? Sim, pode encontrar outra pessoa para substituir, mas aquela tarefa que aquela pessoa tinha que fazer não vai estar sendo feita por aquela pessoa. E é isso que Paulo de Tarso já sentia, esse cheiro, que cada pessoa tem a sua responsabilidade, né? Porque Deus reparte particularmente cada pessoa recebendo um pouquinho de responsabilidade para trabalhar de acordo com o seu potencial. E aí acontecem coisas extraordinárias, porque tem gente que vai trabalhar a mediunidade sem Jesus. É o finalzinho da leitura de preparação, quando Emmanuel coloca para a gente que a responsabilidade, se vai seguir no caminho do bem ou se não vai seguir no caminho do bem, se vai ser uma mediunidade com Jesus ou vai ser uma mediunidade sem Jesus, como vai ser a sua mediunidade, na hora que você vai ter essa decisão, isso é você que vai decidir. E quando você vai decidir, o caso desse companheiro aqui, isso aqui está dentro daquele livro, Nos Domínios da Mediunidade, é um repórter, né? Esse repórter, ele poderia simplesmente pegar o texto e descrever o texto exatamente, né, com fatos, o que estava acontecendo, mas ele não faz isso, sabe? Ele usa de maledicência, ele usa de palavras que levam na direção da dúvida sobre o caráter das pessoas envolvidas. Então, ele usa as palavras de maneira maldosa, e aí a gente percebe que quando ele faz isso, junto dele
André Luiz está presente no ambiente e percebe que junto dele, não apenas ele estava influenciado pelas questões da bebida, pelas questões do fumo, como ao mesmo tempo havia a presença de malfeitor espiritual no lado dele, né, tentando usufruir, se utilizar, né, dessas vibrações, dessas emanações fluídicas que ele dava para o ambiente. Nós não vamos nos deter na mediunidade sem Jesus, porque o que a gente está aqui falando é mediunidade com Jesus. E aí, no mesmo livro, eles colocam a situação reversa, a situação de o que acontece quando a pessoa trabalha no bem. A gente aprende de maneira muito clara que quando a gente faz o trabalho no bem, a gente está sempre acompanhado por bons espíritos. E aí, aqui assim, dentro da imagem, deve estar pequenininho aí para vocês, para quem estiver dentro do celular, ou se estiver no computador, talvez consiga ver melhor. Mas acreditem, né? A imagem vai ficar aqui, depois, quando quiserem ver, aumenta um pouquinho, dá para perceber melhor. Dentro do carro, tem 2 enfermeiros e tem uma entidade, um espírito com luz, bastante luz, presente ali, para justamente amparar e ajudar os enfermeiros em tudo que necessário. Então, a Samantha colocou aqui que quando a pessoa age daquela maneira na mediunidade sem Jesus, ela vai atrair espíritos malfeitores. E da mesma maneira, quando a gente trabalha da nossa mediunidade com Jesus, aí nós vamos fazer de outra maneira, nós vamos fazer o contrário. A gente vai atrair na nossa direção justamente os benfeitores espirituais. E aí é muito interessante a gente perceber que nós, para executar o nosso trabalho, para executar esse trabalho da mediunidade com Jesus, não é uma coisa fácil. Né? E aqui nós colocamos, né, aquele companheiro, aquela imagem de Pedro, né, assim, entrando, né, afundando na água, porque Jesus fala para ele, como você tem pouca fé. Né? Aqui para nós, somos nós que precisamos desenvolver a nossa fé. A fé que é utilizada dentro da doutrina espírita, todos nós sabemos que não é só aquela fé que a gente vê normalmente, né, de acreditar, de crença. A fé da doutrina espírita é ligada à palavra fide, de fidelidade, de fé, né, de lei, né, de fidelidade à lei de Deus. Então, a pessoa vai produzir o trabalho dela dentro do possível em cima de que tipo de situação? Né? Ela vai trabalhar em cima da fé, ela vai trabalhar a sintonia, ela vai trabalhar em cima da vontade, ela vai trabalhar a perseverança. Por que perseverança? Porque muitas das vezes a gente falha, muitas das vezes a gente cai, muitas das vezes a gente está lidando com outros companheiros e às vezes não é você que cai, mas é o outro companheiro que cai. Então você também precisa, de qualquer maneira, de muita perseverança, precisa de sintonia com os trabalhadores do bem, para poder ouvir o que eles trazem para a gente, tá? Só para vocês terem noção de como é que isso funciona, eu ontem à noite, quando a gente estava preparando aqui essa parte desse trabalho, né, bolando, né, planejando a reunião, né, eu entrei em contato com o Luiz Augusto, falei para ele assim, Luiz Augusto, a gente vai escolher a mensagem, aí ele pegou e falou para mim assim, olha como é que o negócio funciona. Ele falou para mim assim, qual é o tema? Aí eu passei o tema, 2 minutos depois ele me vem com uma mensagem totalmente cravada dentro do assunto. Eu não tenho dúvida que isso só é conseguido, esse tipo de coisa. A pessoa tem uma biblioteca, tem uma estante com 100, 200, 300 livros, aí a pessoa vai no livro certo, na hora certa, na mensagem certa, e pega o assunto certo, que crava, né, entra como uma luva no assunto que está escolhido. Por quê? Porque se teve sintonia com os benfeitores espirituais. Então, fidelidade às leis de Deus, sintonia com os benfeitores, vontade de trabalhar e perseverança para poder levantar quando cair. Quando estivermos lidando com companheiros que vão cair, e isso vai acontecer, isso faz parte do show, as pessoas caem, é assim que funciona, tá? Quando acontecer isso, o que a gente vai perceber? Deixa eu tentar avançar o slide aqui. A gente vai perceber que existem 3 circunstâncias que eu tentei trazer para a gente. Né? Primeira delas, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele em particular. Então, se porventura
né? Isso aqui é quem disse, o Eduardo disse isso na palestra. Não, quem disse isso é Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 19. Aí, lá nesse trecho, tem isso daqui. Então, o que acontece? Né? Para a gente poder entender que se algum companheiro está errando, está pecando, tendo algum problema dentro da atividade mediúnica, não abandona o companheiro, né? Vai lá, né? Hoje em dia não pode abraçar a Covid, vá lá, tudo bem, mas vá na direção do companheiro, ampara o companheiro, dá a ele todo o suporte necessário, tá? Vá na direção do companheiro. Por quê? Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Se nós estamos querendo uma mediunidade classificada como uma mediunidade com Jesus, então nós temos que atender esse requisito que está aqui. Tá? Vanderlei colocou aqui para a gente, lembrando, nós somos médiuns 24 horas por dia. A mediunidade com Jesus é todos os dias, muitíssimo bem lembrado. Esse tipo de situação, não adianta. Eu tentei ver essa situação que você acabou de pintar, Vanderlei, dentro do texto do Evangelho, quando Jesus, né, conversando com Pedro, né, Pedro fala, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? E aí Jesus responde para ele, 70 vezes, 7 vezes, né? Até 7 vezes, Senhor? Não 7 vezes, não, 70 vezes 7 vezes. Né? Ou seja, infinitamente. E aí, quando Jesus dá esse tipo de resposta, né, aí já existe, né, uma situação aí mais ou menos conhecida, eu já tenho repetido isso em outros estudos, que esse 70 vezes 7 vezes, ele não diz respeito absolutamente à questão somente do perdão. Ele diz respeito quantas vezes a gente deve ensinar alguma coisa para um filho, 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes a gente deve amar os nossos semelhantes? 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes a gente deve insistir? 70 vezes 7 vezes. A Vânia colocou, quando estamos fazendo um trabalho, temos a ajuda do plano espiritual sempre. Perfeito, Vânia. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente estiver fazendo um trabalho, daqui a pouco a gente vai ver, né, como que isso funciona, né? Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Se você estiver trabalhando junto com a pessoa, e se o propósito for um propósito bom, se for um propósito de carinho, um propósito de ajudar as pessoas, nós não temos dúvida que as pessoas vão conseguir e vão angariar essa sintonia que a gente está colocando o tempo todo. Por isso que é importante a gente pensar o que o Vanderlei falou, lembrando que somos médiums 24 horas por dia, porque às vezes a pessoa pensa que o médium, ele vai na casa espírita, e aí ele vai na casa espírita, faz o trabalho, e aí quando ele sai da casa espírita, chutou o balde, nada mais vale. Não pode ser isso. A pessoa tem que entender que ela tem mediunidade 24 horas por dia, mas quantos dias? Até 7 dias? Né? Aqui, Vanderlei, né? Fazendo a mesma pergunta que Pedro fez, né, para Jesus. Senhor, até quantos dias nós, médiuns, precisamos ser médiuns 24 horas por dia? Até 7 dias? E a resposta de Jesus para nós deveria ser, não é para ser mediunidade com Jesus até 7 vezes. É ter mediunidade com Jesus 70 vezes 7 dias. É isso que a gente precisa fazer. E, dentro desse aspecto, o que o Emmanuel conversou com o Chico? Lá no iniciozinho, né? Lá no iniciozinho da vida dele, né? O Emmanuel chega para o Chico, não sei se vocês lembram disso, né? E conversou com ele assim, está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Aí o Chico responde, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Então reparem que nesse momento, o Chico ainda não tinha o traquejo necessário, ainda não tinha aquele entendimento necessário para efetuar o trabalho. Ele estava assim com aquela, né, vislumbrando as questões que estão acontecendo no seu entorno. E aí o Emmanuel responde para ele, você não será desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude
e se esforça no bem. E aí o nosso companheiro Chico responde para ele: e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Né? Como é que é esse compromisso? Como funciona esse compromisso? Nós recebemos de um companheiro lá de Cachoeiro de Itapemirim, Luiz Antônio Calvi, né? Porque quando o Emmanuel, eu vou voltar aqui o slide aqui para a gente poder pegar essa parte aqui assim, ó. É preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Ou seja, a mediunidade com Jesus, ela não é obtida assim, tá? Para você conseguir, é igual como se fosse um jarro, tá? Se você pegar um jarro e puser, né, um jarro assim, um jarro grande, pegar um copo d'água límpida e jogar dentro, a água fica límpida. Se você pegar outra copo d'água límpida e jogar dentro, a água fica límpida. Se você pegar um terceiro copo d'água e jogar dentro, a água continua límpida. Se você pegar um copo com água barrenta e jogar dentro, toda a água fica suja. Então, isso é uma coisa impressionante, porque para ser mediunidade com Jesus é muito difícil. E para ser mediunidade sem Jesus é muito fácil. É muito fácil a gente cair. É muito difícil seguir as regras. É muito difícil seguir exatamente o que a gente deve fazer. Então, essas são as questões que a gente tem que pensar. Então, quando ele diz para a gente trabalhe, estude e se esforce no bem, ele pressupõe que cada um de nós façamos isso que o Luiz Antônio mandou, né? Luiz Antônio Calvi mandou para a gente hoje aqui de manhã. Ele mandou essa imagem aqui no meio do nada. Aí eu mandei para ele assim, Luiz Antônio, brincadeira, né? Como é que pode isso? Eu queria uma imagem que mostrasse para a gente a ideia do reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. E qual não é a surpresa é quando ele manda essa imagem, e aí eu recebi de uma outra pessoa um texto que dizia que a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos viram palavras. A gente precisa tomar cuidado com as palavras, porque as nossas palavras viram ações. A gente precisa tomar cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações viram hábitos. E os nossos hábitos viram caráter. E o nosso caráter vai decidir, vai definir para onde nós vamos, vai definir o nosso futuro. Eu coloquei destino aqui, porque fica mais fácil para a gente conseguir entender, né? Destino no sentido para onde a gente vai, tá? Eu poderia ter colocado futuro aqui. Mas o importante é a gente perceber que isso que está aqui sendo dito, né? Por exemplo, quando você pega e fala da constituição dos hábitos, né, que vão formar o caráter, a gente está aqui falando da questão 685A do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala a respeito da educação. É disso que ele está falando. Isso daqui, assim, é a constituição da educação do ser humano. O Emmanuel, entendendo totalmente essa situação que está aqui e tentando passar para o Chico uma ideia mais ampla, né, uma ideia mais assim, né, didática até, né, para poder pensar no trabalho, ele apresenta para o Chico da seguinte maneira, dizendo para ele assim, perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E aí ele traz disciplina, disciplina, disciplina. Tá? São os 3 pontos básicos que a gente tem. É o aprendizado que a gente precisa ter nas nossas vidas, da gente conseguir obter, né, pouco a pouco, o entendimento do que seria essa questão de disciplina, disciplina e disciplina. Tem gente que pensa que é só horário. Ah, é cumprir horário. Não, não é só cumprir horário, não. Ah, é ter compromisso. Não, não é só compromisso. É preciso ter comprometimento. É um pouco mais do que compromisso. A Constança colocou para a gente aqui, se nós somos espíritos e transitamos rapidamente na vida corpórea, certamente a nossa sintonia, desde que lapidada a mediunidade, será contínua. Constância, por um lado tá? Mas por um outro lado, a gente não pode esquecer que nós somos de carne e osso. E aí a gente acaba que muitas das vezes a gente capota, tá? Então, se a gente mantiver, né, um esforço,
O Livro dos Espíritos fala para a gente assim, que o que falta para o homem para conseguir dominar as suas más inclinações é a vontade de dominar essa má inclinação, tá? Se ele tiver vontade de dominar, ele vai conseguir dominar. Agora tem que ter vontade. Se conseguir, né? Se você tiver vontade, você vai ter continuamente essa sintonia com o trabalho no bem. Agora, se você não tiver vontade, aí fica difícil, tá? Por isso que essa tua colocação vai totalmente de acordo, totalmente fechado, totalmente de acordo com o que colocou o Vanderlei. Não são 7 horas, não são só 7 horas do dia, não são só 7 dias da semana. É todos os dias da semana, 24 horas por dia. E todos os dias. 70 vezes 7 dias. Para a gente poder entender essa questão da disciplina, eu trouxe para a gente aqui a reflexão, né? A companheira colocou aqui que muitos médiuns fracassam, e fracassam mesmo, isso é verdade. Mas, graças a Deus, muitos conseguem levantar. Caem, mas levantam. Depois cai de novo, mas levantam, tá? A vontade é a chave, realmente a vontade é a chave. E aí, o nosso companheiro lá do Ceará, Nazareno Feitosa, ele interpretou cada uma dessas 3 disciplinas, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Ele pensou assim, que o primeiro disciplina poderia estar acoplado à situação de pensar. O segundo disciplina, ligado na questão do falar. E o terceiro disciplina, ligado na questão do agir. Eu vou permitir aqui fazer uma coisa com vocês, né? Eu queria voltar ao slide, ó, pensar, falar, agir. Nazareno Feitosa. Tá? Eu queria voltar aqui para vocês nisso daqui. Tá? Ó, pensar, palavras e agir. Ações. Tá? Então, esse é o disciplina, disciplina, disciplina que o Nazareno Feitosa leu. Para quê? Para a pessoa começar a construir os hábitos, começar a construir os seus caracteres. E aí, nesse momento, ela está dentro da educação. Ou seja, disciplina, 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 educação e definição do nosso futuro. Então, isso aí é uma coisa muito interessante. O Vanderlei complementou aqui, a disciplina está dentro da recomendação de orar e vigiar. E olha só que coisa, ó, o Vanderlei não viu a palestra, tá? Olha o que está aqui dentro para a gente, né, da interpretação do pensamento. Tá? Primeira interpretação, disciplina, pensamento. Vigilância do pensamento e a oração para não cair em tentação. Exatamente como vocês todos estão colocando aqui dentro dos comentários. Está todo mundo ligado. A gente está vendo que está todo mundo ligado dentro do assunto. Exatamente isso que a gente está falando. Então, não é suficiente a pessoa, né, vigiar e orar. É preciso ter olhos de ver, como Jesus ensinava. Então, a gente precisa olhar, vigiar e orar. É isso que a gente precisa fazer. Mas é só isso? Não, não é só isso. Essa é a primeira disciplina. Aí é preciso ter a segunda disciplina. A segunda disciplina é o falar. Então, a segunda disciplina é que nenhuma palavra inconveniente saia da nossa boca. Cuidado no atendimento aos espíritos. Cuidado na recomendação, né? Vou contar para vocês aqui assim, né? Aqui no caso, né? Não foi palavra, no caso foi ação, né? Mas eu, lá no início, lá, né? 30 anos, eu estava dentro da casa espírita, chegou um companheiro totalmente alcoolizado, e aí a dirigente virou para mim e disse assim, Eduardo, por favor, controla o nosso companheiro. E aí eu peguei, fui lá e fiquei no lado do companheiro. Dentro da atividade, tinha um momento na atividade, lá há 30 anos, tinha um momento que as pessoas se davam as mãos. Aí eu peguei e dei a mão para o companheiro. Né? Agora vocês me imaginem, Eduardo, há 30 anos, tá? Eu peguei a mão dele, eu vou contar uma coisa para vocês, eu peguei a mão dele, ele começou a apertar minha mão e eu apertei a mão dele. Aí ele apertou minha mão, eu apertei a mão dele. Ele parou de apertar minha mão, eu continuei apertando a mão dele. Tá? Aí a dirigente virou para mim e falou assim, Eduardo, é para controlar ele, mas não é para controlar assim, não. Tá? Porque o que eu estava fazendo naquele momento, eu estava controlando de maneira equivocada. Eu não estava fazendo o que era para fazer. Então, isso é uma coisa muito importante, porque
Às vezes você pensa que você está fazendo o que tem que fazer, você pensa que está falando o que tem que falar, e não é o que você tem que falar. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai falar. E da mesma maneira, na hora de agir, lembramos da questão do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 2. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. E aí você vai estar constituindo a disciplina, de acordo com o que Emmanuel colocou lá atrás. E aí, o próprio Emmanuel, no livro Consolador, na questão 387, diz para a gente assim: qual a maior necessidade do médium? E a resposta: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se integrar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Olha aqui, ó, olha a missão lá da questão 132, novamente aqui presente na nossa vida. Então, a gente vai ter que entender, e aí é importante, né? Ó, não se espera de médium que o médium seja, né, espírito puro. Ah, eu só saberei ser médium numa casa quando eu for espírito puro. Né? Não vai conseguir ser nunca, não é dessa maneira que tem que ser. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha que ter uma base doutrinária, uma base de evangelização. Justamente por isso que antes da pessoa partir para o trabalho, se recomenda que ela participe de grupo de estudo, de maneira, assim, constante, sem pressa de avançar sinal, de passar para outra etapa, passar para o trabalho propriamente dito. Então, é fundamental que a pessoa aprenda a servir. É fundamental que a pessoa aprenda a servir sempre. Servir muito, tá? Aquele espírito de servir. O que é servir sempre? Eu vou servir em tudo aquilo que eu for chamado. Ah, mas a função sua como médium, né? Só para vocês poderem saber, teve uma época na minha vida que eu passei a ser dirigente de um centro espírita. E aí, eu passei a dirigir as reuniões, né? E aí, porque eu estava dirigindo a reunião, primeiro dia que eu fui diretor do dia, né, eu me lembro que foi recomendado que eu fizesse a limpeza dos banheiros, só para a gente poder ter noção. Então, função do médium. Qual é a função do médium? A função do médium é fazer tudo o que tiver que ser feito. Se tiver que apontar lápis, tem que apontar lápis. Se tiver que limpar banheiro, tem que limpar. Se tiver que cozinhar, tem que cozinhar. Se tiver que limpar a cozinha, tem que limpar a cozinha. Se tiver que preparar o ambiente, prepara o ambiente. Todo mundo pode trabalhar o tempo todo em tudo que é atividade dentro do centro espírita. Ela, a companheira Samanta está perguntando aqui para a gente assim: todos podemos trabalhar como médiums? Lá no item do livro dos médiuns, que trata sobre o assunto, Samanta, Kardec diz assim: todos somos médiuns. E aí depois ele diz: todos somos mais médiuns ou menos médiuns. Ou seja, cada um de nós possui um patamar de mediunidade diferente. Para aqueles companheiros que são, entre aspas, né? Entre aspas, para poder falar genericamente, que são mais médiuns, que têm uma mediunidade mais presente, mais ativa, esse companheiro que tem a mediunidade mais ativa, aí esse companheiro vai trabalhar na reunião mediúnica, muitas das vezes. Agora, um companheiro que tem uma mediunidade menos ativa, aí, às vezes, ele não vai trabalhar na reunião mediúnica. Então, aqui no caso, não seria muito, vamos dizer assim, adequado a gente utilizar essa palavra podemos, que podemos, qualquer pessoa pode qualquer coisa, tá? Mas é aconselhável que qualquer pessoa, que as pessoas genericamente trabalhem na reunião mediúnica? Provavelmente não, porque a pessoa precisa ter equilíbrio, precisa ter preparo, precisa ter todos esses requisitos que o Emmanuel acabou de falar, para não ser armadilha, porque se eu não sei, né, filtrar energia positiva ou negativa, se eu não sei manipular as energias, se eu não tenho traquejo para poder fazer isso, não é recomendado que a pessoa faça. Será que a gente poderia dizer assim, e isso não é demérito, tá? Porque se alguém chegar e perguntar assim,
todos nós podemos trabalhar como cirurgião? Não, não podemos. Eu não posso trabalhar como cirurgião. Minha mão, né? Eu agora não vou mostrar para vocês, mas a minha mão treme, tá? Treme. Se eu for fazer uma cirurgia de alguém com a mão tremendo do jeito que a minha treme, a pessoa está ferrada. Então, cirurgia eu jamais vou conseguir fazer. Ah, Eduardo pode trabalhar como fotógrafo? Não posso trabalhar como fotógrafo, porque minha mão treme. Eu posso trabalhar como desenhista dentro de um quadro de giz, trabalhar como professor de desenho técnico dentro de uma universidade? Não posso trabalhar. A minha mão treme, eu não consigo fazer uma circunferência, eu não consigo fazer reta, a minha reta fica curva, entende? Então, isso demonstra claramente que eu tenho habilidade para uma coisa, mas não tenho para outra. E mesmo quando a pessoa tem habilidade para uma coisa, ela pode ter habilidade para uma coisa num nível, no outro nível, no outro nível, no outro nível, entende? Eu tenho habilidade, estou falando aqui do meu caso, porque está fácil falar do meu caso, para mostrar que eu tenho habilidade para uma coisa e não tenho para outra. Se chegar para mim e perguntar assim, Eduardo, você toca violão? Eu falo, toco violão. Que música que eu sei tocar? Uma meia dúzia aí de 5 ou 4. Entende? Então, eu toco violão para quem não toca, né? Para quem não toca, está aqui. Para quem toca meia dúzia de 5 ou 4, está aqui. Para quem toca 200, está aqui. Para quem toca 500, está aqui. Para quem é um virtuoso, está aqui. Então, cada um, só cada um. É isso que a gente precisa entender. Objetivo fundamental. Não interessa em qual patamar você esteja. Sirva. Sirva sempre. Não importa. Por quê? Porque o trabalho mediúnico não é só dentro da reunião mediúnica. O trabalho mediúnico é na exposição, é na leitura, é na direção da reunião, é na recepção do centro espírita, é no trabalho da biblioteca, da livraria, é no trabalho da sopa, do atendimento fraterno, é em tudo quanto é canto. É na rua, 24 horas por dia, é dentro de casa, é dormindo. O trabalho mediúnico é o tempo todo. Então a gente precisa estar preparado e se preparar e estar preparado o tempo todo. 24 horas por dia, como disse agora há pouco o Vanderlei. Então, nós lembramos da questão 886 do Livro dos Espíritos, que no texto dela diz assim, amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então, essa é a postura do médium que trabalha na mediunidade com Jesus. Trabalhar amando, trabalhar se entregando, cada vez mais em favor do bem do próximo. E aí eu trouxe uma imagem composta aqui assim, para quê? Para a gente pensar que, se você quiser pensar que nós somos um conjunto que está previsto, que está controlado pela nossa casa mental, você pensa. A base, os alicerces dessa casa mental, no nosso caso, tem que ser a doutrina espírita. Então, por isso que tem a questão do instruí-los. Da mesma maneira, nós somos árvores. Usamos essa mesma figura aqui em outra exposição. Nós somos árvores que, por intermédio do amor, vamos dar os frutos doces. Mas os frutos têm que ser doces, mas a base doutrinária é que deve definir a qualidade desses frutos. Para o nosso caso, se eu estivesse apresentando o mesmo estudo numa igreja católica, eu ia dizer que a base doutrinária, aí os alicerces deveriam ser a Bíblia católica, os alicerces, as raízes da árvore deveriam ser a Bíblia católica. Se fosse num templo muçulmano, numa mesquita, eu ia dizer que aqui está o Alcorão, aqui está o Alcorão. Para cada pessoa, cada agrupamento tem a sua regra. Cada agrupamento tem as suas leis promulgadas, escritas de determinada maneira. Então, cada agrupamento vai ter que amar e instruir-se. De que maneira? De acordo com a sua regra. A nossa regra é a regra da doutrina espírita. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente chega no centro, e aí a pessoa fala assim, mas lá naquele centro é assim. Então, lá naquele centro, entende? Lá naquele outro lugar é assim, aqui não é assim. Aqui, se aqui for doutrina espírita, aqui tem que ser instrução baseada na doutrina espírita e as nossas ações, o nosso amor baseado na doutrina espírita.
E isso daqui é uma coisa tão importante, mas tão importante, porque é isso que vai constituir o trabalhador que trabalha a sua mediunidade com Jesus. E aí, olha que lindo o que Chico Xavier diz para a gente, que com Jesus e com o tempo não há problema que não se resolva. Isso é espetacular da gente ouvir, porque a gente consegue perceber que quando a gente trabalha, quanto mais a gente trabalha, mais a gente vai conseguir ter condições de resolver os problemas no decorrer do tempo. E aí, nós pensamos, por exemplo, em algumas atividades que a pessoa tem. Às vezes a pessoa pensa, como foi colocado agora há pouco aqui assim, como trabalhar como médium. O que seria? Só para poder entender o que seria o trabalho como médium. Esse companheiro aqui está numa visita de um hospital. Ele está trabalhando como médium. Quando você trabalha a mediunidade com Jesus, desta forma, como está aqui dito, você vai angariar simpatias. Quando você consegue fazer isso, o teu ato de amor, por isso eu coloquei esse leque de flores aqui, a gente vai exalar perfume, como dito na música agora há pouco. Fica muito assim, fica assim, ó, é fantástico. Essa música que a gente colocou no início, ela é fantástica. Porque ela mostra pra gente assim que quando você faz o bem, quando você visita as pessoas, quando você participa da evangelização, quando você vai no centro espírita e arruma um salão, quando você vai no centro e faz a leitura, quando você participa dos grupos de estudo, mas não participa só indo uma vez, não, participa com frequência no grupo de estudo, participa do grupo de estudo, participa genericamente de todas as atividades do centro espírita. Não gostou de uma coisa? Silencia, pensa melhor, perdoa, tenta compreender, vamos em frente. Vamos angariar as simpatias dos espíritos para o nosso lado. E aí o que acontece? O nosso, como diz o nosso companheiro André Luiz, o nosso hálito mental fica cheiroso. Fica um hálito mental perfumado. Mas é só isso? Não. Porque quando você trabalha a mediunidade por Jesus, mesmo quando você está caído, mesmo quando a Ana Lúcia colocou aqui assim para a gente, assim, quando se ouve o outro, né? Exatamente. Mesmo quando você, às vezes, não quer ouvir o outro, Ana, tá? Às vezes a pessoa fica assim, né? Fica só olhando as coisas negativas, fica só olhando a coisa negativa, fica só olhando a coisa negativa. Aí, às vezes, chega o nosso anjo da guarda perto da gente e fala para a gente assim, ei, você, você que está aí vacilando, vai trabalhar no bem. É isso que a gente precisa fazer. Aquela pessoa que tem a mediunidade com Jesus, ela recebe forças, recebe intuições para continuar a sua caminhada. E ela recebe isso porque o seu coração está florido, mesmo que ela, em determinado momento, enfraqueça, porque isso aqui faz parte do homem. Cair faz parte de cada um de nós, porque somos espíritos imperfeitos. Mas permanecer caído não deve fazer parte de cada um de nós, porque nós devemos ser trabalhadores que trabalhamos a mediunidade com Jesus. E aí, nós chegamos aqui no último slide do trabalho, em que a gente vai ver como vai olhar a outra pessoa. Olha como é que, só para vocês poderem ter noção de como é que funciona a mediunidade, né? Como é que funciona, né, essa interação, quando está todo mundo falando a mesma coisa. Todos os comentários que vocês estão falando têm tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tá? Chega a ser assim, impressionante isso. Olha a Samanta falando aqui. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Quanto mais você... Isso é a música o Semeador, da tia Vilma, que ela, no meio da música, ela diz assim, quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Então, o que acontece? Quanto mais o bem você faz, mais florido fica a tua atmosfera. Mais rico de bem você fica. Vanderlei fala para a gente, são esses atos de amor, conhecendo a dor do outro, aí na mesa mediúnica você está apto a entender o irmão incorporado. Exatamente.
Como é que é esse ato de amor que vai ser, Vanderlei? É esse ato de amor como Jesus ensinou para a gente. Você não vai, esse mãe e filho aqui, é porque aquele que trabalha a mediunidade com Jesus, pouco a pouco começa a desenvolver dentro do seu coração o amor àquele que ele vai atender, como se fosse sua mãe, como se fosse seu filho. Exatamente como Jesus recomendou quando estava na cruz, falando para Maria, falando para José, para João, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então é isso que a gente tem que entender. Quanto mais mediunidade com Jesus nós tivermos, mais vamos ver os nossos irmãos como mãe e filho. E quando a gente conseguir ver dessa maneira, mais a gente vai ter os nossos corações floridos para tocar as nossas vidas. E aí eu vou me despedir de vocês, trazendo a imagem de Cristo, a imagem de Jesus, para dizer a vocês, paz em Cristo Jesus, e que o coração de vocês, que a mente de vocês seja totalmente tomada por essa mediunidade com Jesus, com muita saúde, com muita paz, com tudo de melhor para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz, muita luz para todos. Vamos agradecer agora nesse momento a Jesus, né? Vamos ver nosso pensamento. E um dos slides que o nosso companheiro Eduardo passou aí, eu achei muito interessante, eu acho que vai de todos nós, né? Com Jesus, com Jesus e com o tempo, não há problema que não se resolva. Então, estejamos com Jesus, né? Olha que lindo, ó, com Jesus e com o tempo, não há problema que não se resolva. Então, que isso fique guardado nas mentes, né? Os ansiosos, para nós que estamos passando por uma fase tão difícil aqui no nosso país e no nosso planeta. Então, façamos o nosso trabalho, mesmo que seja pequenino. E esse trabalho com Jesus e com o tempo, com certeza, as soluções virão. Então, estamos muito agradecidos ao Eduardo Henrique, muito agradecidos a Luiz Gonzaga, muito agradecidos a Jesus, né, pela oportunidade do estudo da noite de hoje. E que possamos, ao encerrar a nossa tarefa, ao encerrar, ligarmos os nossos computadores, irmos para as nossas camas, para os nossos leitos, com a certeza de que cumprimos mais um dever hoje, né? E vamos reflexionar e vamos pensar, né? Que com Jesus e com o tempo, qualquer problema pode ser. Muita paz a todos, um abraço, gratidão ao Eduardo Henrique, gratidão a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite de hoje. Muita paz. Fiquem com Deus.